Olá, meus amores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast com a Tica. Para quem não me conhece, eu sou especialista em topos de bolo e aqui no nosso podcast nós discutimos estratégias para você que gosta de artesanato, para você que ama artesanato, tá fazendo a sua renda extra aí dentro da sua casa, fazendo topo de bolo do zero, e é isso que a gente vai estar discutindo aqui, essas estratégias para você começar a fazer seus topos de bolo do zero aí dentro da sua casa. Bora? Bom, estamos aqui ao vivo para as 3 plataformas e gostaria de agradecer a presença de todos vocês e bora lá que hoje, gente, vou falar para vocês hoje, nesse podcast número 141, sem mentira nenhuma. Vou falar para você o seguinte, esse podcast ele tá muito especial. Qual que é o tema de hoje? O ponto-chave para você começar e não desistir no meio do caminho para você aumentar a sua renda familiar aí fazendo topo de bolo dentro da sua casa. E aí? Gostou desse tema ou não? Fala pra mim, dá um oi pra mim, me fala de que lugar desse lindo Brasil você tá me vendo. E eu vou estar falando, te dando um oi aqui pessoalmente, ao vivo. Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Muitas pessoas, sabe, quando a gente começa a trabalhar, principalmente nesse ramo digital, muitas pessoas falam para mim assim, muitas mesmo, falam assim, Tica, eu faço vários cursos, eu não consigo terminar nenhum. Eu começo a fazer, mas eu não termino. Ou, Tica, eu faço vários tipos de artesanato, mas eu não consigo pegar um só artesanato e pegar esse artesanato que eu vou levar para minha vida, esse artesanato eu vou começar e vai ser meu carro-chefe, sabe? Esse tipo de discurso que a gente escuta bastante. Principalmente nós artesãs que trabalhamos e queremos o quê? Queremos ter uma renda no final do mês, esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo, não é verdade? Nada mais que justo a gente ser muito bem pago e remunerado por isso também. Mas eu falo pra você o seguinte, sabe aquele ditado assim, eu começo a fazer um monte de coisa, mas eu não termino nada. Eu só começo, mas nunca termino. Esse é o tema dessa live, desse podcast número 141. E se você conhece alguém que faz isso e precisa saber como resolver isso, ponto-chave para resolver esse problema na sua vida, entra, compartilha essa live que eu fiz com muito carinho e chama pessoas para vir aqui. Estamos ao vivo nas 3 plataformas e eu quero ver o seu nome aqui. Então, bem-vinda, Tereza Latica, bem-vinda, Giovana, bem-vinda, Sara, bem-vinda, Soft Cakes. Fala pra mim quem tá mais ao vivo comigo nas outras plataformas também, que eu quero dar um oi pra você. Daniela, bem-vinda, tá? Isso, boa tarde. Gente, eu gostei demais desse tema. E eu tenho certeza que esse tema, ele me ajudou. E eu tenho certeza que ele vai ajudar você também. Muito mesmo. E eu quero saber, no final desse podcast, no final dessa live, lá no final dessa aula, porque pra mim essa é uma baita de uma aula. Lá no final, eu quero que você me fale se fez sentido na sua vida. Eu quero se você me fale se realmente você vai colocar em prática e vai valer a pena daqui pra frente, vai ser totalmente diferente. Bora lá então? Então vamos lá. Tereza, meu amor, beijo pra você. Vamos lá então, gente. Então é isso que eu falo pra você, como esse tema, né? Esse tema é tão grandioso que isso daí por que tem a ver com artesanato? Por que eu tô trazendo isso com artesanato, né? E as pessoas, quando elas começam a criar esse levantamento, eu começo a fazer um monte de coisa, mas eu não termino nada, eu só começo e não termino, eu começo a fazer um monte de curso e não termino, eu só vou lá na academia e pago a mensalidade e não vou malhar, sabe? Isso daqui que eu vou trazer pra vocês, você vai levar pra sua vida. Não é apenas fazendo topo de bolo eu vou te mostrar o caminho pra você destravar, né, fazendo topos de bolo, mas eu tenho certeza que isso aqui você vai levar para sua vida, como eu tô levando para minha, e tá sendo muito recompensador. Sabe aquele ditado assim, a pessoa que fala assim, Tica, eu faço tudo, mas eu não faço nada. Isso já aconteceu em algum momento da sua vida?
Eu faço tudo, eu faço um monte de coisa, mas no final eu não faço nada, porque eu começo várias coisas e eu não dou seguimento em nenhuma delas. As pessoas, quando elas têm esse sentimento de começar e não ter um fim, o que vem, a primeira coisa na cabeça das pessoas, que eu falo porque vem também na minha cabeça quando isso passa por mim, quando acontece comigo. Eu falo pra você o seguinte, as pessoas começam a pensar que o problema é elas. Ah, o problema é a Tica. Ela que tem algum problema, que ela começa uma coisa e não termina, sabe? E, na verdade, não é bem assim que funciona. Sabe? Não é esse sentimento que ela vai levantar para a vida dela. Porque eu nunca termino o que eu sempre começo? Por que nunca dá certo? Por que eu sempre tento e não consigo? Poxa, eu preciso aumentar minha renda, eu preciso ajudar minha família, entendeu? Eu preciso aumentar minha renda familiar e eu não consigo encontrar nada que me faça brilhar os meus olhos, que faça os meus ouvidos ouvir passarinhos, que faça o meu tempo congelar enquanto eu estou fazendo ali aquilo que eu tenho habilidade manual, que eu tenho afinidade para fazer. E por que eu não consigo focar numa coisa só? As pessoas começam a pensar que o problema é elas, mas na verdade não é. Sabe por quê? Porque isso daí é uma coisa que você tem que colocar o seguinte: é uma estratégia para você resolver e dar uma virada de chave na sua vida. Por isso que eu falei para você, se você acha que você tem alguém que você conhece que é assim, compartilhe essa live, porque ela vai fazer total sentido. E eu acredito que fez também na minha vida, por isso que eu tô falando pra você. Joia? Combinado? Então bora lá. Bom, gente, seguinte, eu vou te contar uma história antes de a gente começar no nosso ponto-chave, porque eu preciso que você se ambiente do assunto. Não vou jogar direto, porque senão você não vai entender. Eu preciso contar um contexto para você conseguir entender o que é esse ponto-chave. O que é que vai fazer com que você não desista dos seus sonhos, tá? Então, isso daí eu preciso organizar dentro da sua cabeça para você conseguir entender que uma coisa está interligada com a outra, tá? O que vai fazer sentido para você? Vai fazer sentido por quê? Porque na hora que você está trabalhando dentro de casa, fazendo seus topos de bolo, né? Existem três tipos de pessoas que querem fazer algo, querem fazer um sonho. Existem três tipos de pessoas, resumidamente, tá? E que tipos de pessoas? Pessoas que querem trabalhar em casa, querem aproveitar a sua habilidade manual para estar trabalhando dentro de casa, porque tem afinidade com artesanato e quer ter renda. E não há nada de errado com isso, ter renda. Não há nada de errado com isso, ter a possibilidade de estar aumentando sua renda familiar trabalhando em casa. Ah, só porque não vai lá bater um ponto lá das 7 às 11, não, mais 5, ela não é digna de ter uma renda? Claro que não. Você é digna sim, entendeu? Só que existem três tipos de pessoas que eu vou mostrar para você ver qual que é o perfil que você se encaixa e para você entender o porquê que você começa a fazer as coisas e não termina. Combinado? Então vamos lá. A primeira tipo de pessoa é aquela pessoa que começa a fazer, quer começar a fazer topos de bolo para aumentar a sua renda familiar, porque tem habilidade com artesanato e não começa. Ela quer, mas ela não começa. Esse é o primeiro tipo de pessoa, tá? Segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que, ela quer aumentar a renda dela, ela quer ter a possibilidade de estar aproveitando a habilidade manual que ela tem, ela quer aprender a fazer topo de bolo, só que ela desiste no meio do caminho. Ela não conclui, ela não termina, ela para, ela estagna, ela não vai para frente. Esse é o segundo tipo de pessoa, tudo bem? Terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que quer ter uma renda, quer trabalhar dentro de casa, tem habilidade, vou aproveitar minha habilidade, vou utilizar esse dom que Deus me deu para mim estar trabalhando dentro da minha própria casa, quero aprender a fazer topo de bolo, começa e vai até o fim. Por que eu tô falando isso? Ah, Tica,
Isso daí é óbvio, né? Não tanto quanto parece. Eu vou te explicar o porquê. Vamos desenrolar um pouco mais essa história, que eu vou te explicar o significado, que isso fez sentido na minha cabeça e eu quero que faça sentido também na sua cabeça, tá? Por quê? O que é a palavra fim? O que é ir até o fim? Ah, ela aprendeu a fazer topo de bolo e ela foi até o fim. Ah, fazer topo de bolo, pra mim, é apenas terminar um topo de bolo. É isso que tá na sua cabeça? Fazer topo de bolo é apenas terminar um topo de bolo? Não. Ficou claro pra mim quando eu comecei a entender melhor sobre esse assunto. O que é o fim pra mim? O que é o fim que vai fazer com que eu me sinta realizada? O significado de fim pra mim é ter uma renda fixa ou uma renda média todo mês. Isso é fim pra mim. Fazendo o quê? Fazendo topo de bolo dentro da minha casa, aproveitando minha habilidade com artesanato, aproveitando esse ramo do artesanato, essa especialidade, e eu vou levar esse carro-chefe, ou seja, essa modalidade do artesanato para me trabalhar e virar especialista nele. Isso para mim é fim. Fim não é apenas fazer um topo de bolo. Fim para mim é viver disso. Ter uma renda disso. Isso para mim é fim. Aí eu falo para você o seguinte, vamos exemplificar aqui para você entender os 3 tipos de pessoa, tá? Vamos colocar na prática, mas em outro ambiente, para você entender o que é o significado da palavra dessas 3 tipos de pessoa, dessas 3 tipos de personalidade de pessoa, tudo bem? Eu vou falar para você o seguinte, uma certa vez eu estava andando de bicicleta. Eu não sei por que motivo, por que cargas d'água, que eu inventei na minha cabeça que eu queria andar de bicicleta com o olho fechado, porque mesmo andando de bicicleta com o olho fechado, eu ia conseguir andar de bicicleta. Gente, pode julgar o quanto você quiser, mas foi o pensamento que veio na minha cabeça, pensamento infantil, pensamento de criança, não sei, mas eu queria andar de bicicleta com o olho fechado e sem as mãos, tá? Então vamos imaginar já o que aconteceu comigo, tá? Primeira coisa que aconteceu foi que eu dei de cara com meio fio. Isso foi fato, né? Então, bati no meio fio, caí, tudo aconteceu ali comigo. Aí, o que aconteceu, gente? Eu estava toda arregaçada, no meio fio, caída no chão, com a bicicleta em cima de mim, toda machucada. O que aconteceu? Existia pessoas que estavam passando por mim de carro, olharam, não pararam para me ajudar e continuam a vida deles. E tá tudo bem. Eu só tô explicando para você os 3 tipos de pessoa, tá bom? Existia o segundo tipo de pessoa, que eram pedreiros, que estavam do outro lado da rua, pararam de trabalhar o que estavam fazendo para ficar olhando a minha situação e dar risada da minha cara. Tudo bem também. Normal. Ver alguém caindo, dar uma risada, é uma coisa cômica, né? Ainda mais uma idiota que quer andar de bicicleta com o olho fechado, isso é super normal, né? E aquela aglomeração, então juntou uns 4 pedreiros do outro lado da rua e começaram a dar risada na minha cara que eu tinha caído e a bicicleta estava em cima de mim. Existe o terceiro tipo de pessoa. A pessoa que se sensibiliza com o outro ser humano, que tem aquela empatia de se colocar no lugar do outro, vê o que realmente está acontecendo, a pessoa para de fazer o que está fazendo para ajudar. Então, eu tive 3 tipos de pessoas que passou por mim. A pessoa que passou de carro, as pessoas que passaram de carro e não pararam, as pessoas que estavam do outro lado da rua, na aglomeração, nos 3, 4, 5 pedreiros do outro lado da rua, e dando risada, e não, tipo assim, tô de longe só olhando, aquilo não interfere a minha vida e tá tudo bem. E o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que tem empatia, aquela pessoa que prestou assistência, aquela pessoa que
ela veio e falou assim, eu não vou dormir à noite se eu não parar para ajudar aquela pessoa. Independente. Eu era já adolescente, mas uma cabeça, não sei o que aconteceu na minha cabeça aquele dia. E aí teve a empatia de parar para me ajudar a realmente ver se eu tava precisando de alguma coisa. Agora eu falo pra você o seguinte, por que eu tô falando esse caso que aconteceu na minha vida, que eu tenho certeza absoluta que você tá aí do outro lado rachando o bico de rir. E eu te dou todo o direito pra rir também, porque eu no seu lugar também iria rir também. Por que eu tô falando isso pra você? Porque na prática, na vida real, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando você quer sair do zero, você tá no ponto A. Você não sabe fazer topo de bolo. Você quer ter uma renda. Você está no ponto A e você quer ir para o ponto B. O que é o ponto B? Ter uma renda extra, uma renda fixa, uma média mensal de receita todo mês. Você tem o quê? Um caminho para você seguir, que era a rua que eu estava andando, que é a estrada que você vai seguir. E qual que é o veículo que você vai usar para você ir do ponto A ao ponto B? No meu caso, era a bicicleta. Então, do ponto A ao ponto B é a bicicleta. E por que eu estou falando para você o seguinte? Como que você vai chegar de uma cidade na outra se você não tiver um veículo, uma maneira de você se locomover entre esses dois pontos? Olha aonde a gente vai chegar, para você conseguir entender o que eu estou falando para você. Somente fazendo um topo de bolo, você vai conseguir chegar até a sua renda mensal, todo mês fazendo apenas um único topo de bolo? Apenas fazendo um topo de bolo, você vai conseguir chegar na outra cidade? Não, não vai. Você precisa fazer vários topos de bolo para você ter a sua renda que você deseja. A renda que você fala, putz, eu tô realizada, eu tô bem, eu tô trabalhando com meu artesanato, eu tenho uma renda todo mês, eu tô bem, eu tô me sentindo feliz, eu tô trabalhando eu tô tendo uma renda do meu trabalho. Você entende? Aonde a gente quer chegar? Aí acontece o seguinte, vou explicar uma coisa pra você. Mas, Tica, é muito longe você ir de bicicleta de uma cidade para outra. É muito longe você ir. Não vale a pena. Mas, Tica, eu tô cansada. Mas, Tica, eu caí. Tropecei no meio-fio e caí. E aí? Esse é o pensamento da segunda pessoa que a gente estava conversando, lembra? Que é aquela pessoa que vai pensar assim, eu quero aprender a fazer topo de bolo, eu quero ter uma renda. Mas no primeiro obstáculo, na primeira queda de bicicleta, ela desiste. Ela vai desistir. Esse é o pensamento da segunda pessoa. E por que o tema desse podcast é isso? Para você não desistir do que você deve fazer, para você conquistar, para você chegar no seu sonho, para você ter aquela vontade, aquele propósito na sua vida. Lembra daquela terceira pessoa, aquela pessoa que parou para prestar assistência, aquela pessoa que deu ajuda, que parou o que estava fazendo para se colocar no lugar da outra pessoa, aquela pessoa que não ia dormir à noite, porque ela ia ficar naquele pensamento, putz, como será que tá aquela menina? Aquela guria. Será que ela ficou bem, não ficou? Sabe aquele pensamento que vai lá, aquela vozinha lá dentro da sua cabeça? Aquela pessoa que parou para ajudar. Não estou falando especificamente no meu caso, mas o que acontece com outras pessoas no nosso exemplo. É isso que você precisa para você não desistir no meio do caminho, ter um propósito. Um propósito realmente de vida. Um propósito que vai falar assim para você, é o seguinte, eu não vou desistir
mesmo o caminho sendo longe, mesmo a distância sendo longe entre essas duas cidades, eu vou levantar a minha bicicleta e vou continuar o meu caminho. Não vai ser um tombo que vai fazer eu desistir. Por quê? Isso é um propósito que a gente tem que ter na nossa vida. É um motivo que vai fazer você, é o motivo que vai fazer você continuar enquanto todo mundo que estivesse no seu lugar ia falar: desiste, cai fora, não continua, pra quê? Nem vale a pena. É só R$10, é só R$15. No começo é só, mas depois, com o tempo, você vai se aperfeiçoando. E depois, com o tempo, você vai chegar a 120, 150. Porque você não vai desistir no seu primeiro tombo de bicicleta. Entendeu? Outra coisa que eu vou falar pra você é o seguinte: muitas pessoas vão atravessar no seu caminho. Muitos meio-fio vai aparecer no seu meio do caminho querendo te derrubar. Com palavras e frases assim: a cliente achou caro. Eu não tenho cliente. Eu não tenho máquina de corte, eu só faço na tesoura. Eu não sei vender. Sabe? Esses pensamentos que vai fazer com que você desista no meio do caminho. Motivos para você desistir. Você tem que ter uma coisa na sua cabeça. Vai ter milhões, não é nem milhares. É milhões de motivos para você desistir do seu propósito. Qual que é o seu propósito? Ter uma renda no final do mês? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu sonho? Ah, o meu sonho é ter uma renda no final do mês, para mim viver disso, para mim viver de topo de bolo, para mim conseguir comprar minhas coisinhas, para mim não precisar depender de dinheiro de marido ou de esposa, para mim conseguir comprar o que eu quero, para me trazer dinheiro para dentro da minha família, para os meus filhos. Esse é o seu sonho? Para isso você precisa de um propósito. Qual que é a diferença de propósito e de sonho? Sonho é isso, é a sua meta final, o seu objetivo, é onde você quer chegar, é o seu salário no final do mês, que você quer se sentir reconhecida, que você quer se sentir importante fazendo aquilo que você gosta, tá? Mas propósito é aquilo que vai fazer você continuar na hora que chegar um obstáculo, na hora que chegar um meio-fio. Isso é um propósito. O que vai te motivar? O que te faz acordar todos os dias? O que faz você pegar a sua bicicleta, levantar do chão e continuar o seu caminho? O que faz você fazer isso? Passar por cima desse obstáculo? Fale pra você. Eu aqui só sou um instrumento. Responda pra você mesmo. Eu sempre pergunto para as pessoas justamente isso. Eu pergunto assim: por que você quer aprender a fazer topo de bolo? 90% delas falam pra mim: renda. Quero ter uma renda, Tica. Aí eu falo: beleza. Agora é o seguinte: qual que é o seu propósito? O verdadeiro propósito. O que vai fazer te motivar, o que vai fazer com que você não desista de você chegar a esse sonho. O que te motiva? O que faz você levantar todos os dias da sua cama? Por que eu tô falando isso pra você? Você quer saber qual que é o meu? Qual que é o meu propósito de vida? O meu propósito de vida é poder estar mais perto dos meus filhos. Todos os dias. Diariamente. O meu propósito de vida é ter a possibilidade de ver eles crescer. O meu propósito de vida é estar presente na vida deles. O meu propósito de vida é fazer com que eles tenham aquela referência maternal. O que significa isso, Tica? Meu propósito de vida é, na hora que eles precisarem, eu já estou aqui perto deles. Como que eu consigo isso? Trabalhando dentro de casa.
Não é porque eu não trabalho lá fora que eu não trabalho. Muito pelo contrário. A partir do momento que eu larguei o meu concurso público de 8 horas por dia, das 7 às 11, da 1 às 5, eu comecei a empreender dentro da minha casa, eu comecei a trabalhar muito mais do que 8 horas por dia no meu negócio de topo de bolo. Muito mais. Só que o que acontece? As pessoas que estão lá fora pensam que a gente só tá aqui no WhatsApp. As pessoas que vê eu aqui do lado de fora pensam que só faz live. Não, muito mais do que isso. Eu ajudo mulheres que gostam da mesma coisa que eu gosto, que é o artesanato, a ter uma renda como eu tenho, fazendo o quê? Topo de bolo dentro da sua casa. Esse é o meu propósito de vida. Então, a partir do momento com que eu pude trabalhar dentro da minha própria casa, abrir sim mão do meu concurso público para mim poder ficar mais perto dos meus filhos, fazendo o que eu gosto. Fazendo o que eu gosto e que eu me sinto bem. É isso que faz eu levantar todos os dias. É fácil? Não é. Ninguém falou que seria. Não tem horário. Pelo menos quando a gente trabalha lá fora, das 7 às 11, da 1 às 5. Aqui dentro, não. A gente não tem horário. Mas a gente pode fazer o seguinte: ter disciplina para fazer com que, mesmo trabalhando dentro de casa, eu consiga estar presente na vida dos meus filhos. Se hoje ele está doente, com febre, eu fecho isso aqui e me dedico lá. Hoje ele tem uma prova. Organizamos a prova ontem de manhã, estudamos ontem de manhã. Quando que eu ia ter um tempo para fazer isso se eu estivesse trabalhando fora de casa? Mas você pode trabalhar nos seus intervalos, sim. Mas eu não tenho só a casa. Eu não tenho só os filhos. E aí? Como que fica o resto das coisas? Foi uma opção minha. Foi uma opção minha poder fazer isso, trabalhar dentro da minha própria casa. E eu não me arrependo jamais de ter feito essa escolha na minha vida. Então, o meu propósito, que faz todos os dias, eu levantar daquele meio fio que me derrubou. O que vai fazer eu continuar? Esse sonho, esse desejo de continuar trabalhando, fazendo o que eu gosto dentro da minha própria casa e ainda tendo a possibilidade de ficar presente na vida dos meus filhos. Presente. Na hora que eles precisarem, eu tô aqui. Na hora que ele machucar, ralar, eu tô aqui para dar um beijo. Isso é estar presente para mim e esse é meu propósito de vida. Fazer o que eu gosto, aproveitar essa habilidade que eu gosto, esse artesanato. Então, essa batalha diária nós temos todos os dias. Todos os dias nós temos que levantar do nosso comodismo, do nosso sofá e continuar essa batalha diária com esses obstáculos. Por quê? Porque eu tenho um propósito na minha vida, que é ficar mais perto dos meus filhos. Então, o meu negócio, ele tem que dar certo e ele vai dar certo, porque eu vou persistir nisso. Eu vou persistir todos os dias nesse negócio, porque eu quero ficar mais próximo deles. Essa é a minha meta e o meu objetivo. Só que eu não quero ficar só em casa, sem fazer nada. Porque você sabe, a gente não, né? Além da casa. Eu quero continuar a trabalhar, eu quero continuar a me sentir útil. Mas se a tia quer só ficar com os filhos dela, então ela para de trabalhar e fica em casa sem ter o que fazer, só cuidando da casa? Não. Eu quero ter uma renda. Eu quero ter o meu dinheirinho. Eu quero poder, no final do mês, ajudar dentro da minha casa. Eu quero poder, no final do mês, falar: eu tenho a renda que eu queria. Essa é a minha vontade. Por que eu não posso fazer isso? Só porque eu estou em casa cuidando dos meus filhos? Não. Eu quero me sentir útil. Eu quero me sentir viva. Não é só trabalhando das 7 às 11, da 1 às 5 que isso acontece. Não é. Muito pelo contrário.
Entendeu? Conseguiu entender a diferença de propósito e de sonho? Sonho é o que você quer. Eu quero ter uma renda no final do mês. Eu quero me sentir útil. Eu quero me sentir valorizada fazendo alguma coisa com a minha própria mão, dentro da minha própria casa. Qual que é o meu propósito? O que me faz eu continuar na hora que eu caio, na hora que acontece algum obstáculo na minha vida? Eu tenho que continuar pelos meus filhos, porque eu quero continuar trabalhando dentro da minha própria casa e me ficar mais perto deles. Esse é o meu propósito, e é isso porque eu vou levantar todos os dias a cada obstáculo que eu cair. A cada obstáculo que me falar, desista. Eu vou falar, não, eu vou continuar. Porque esse é o meu propósito. Entendeu? Estão gostando? Tá achando que já acabou? Calma, tem muita coisa boa por aí. Eu falei pra você que esse podcast, quando eu comecei a estudar para organizar o que eu ia trazer de assunto pra vocês, na hora que eu terminei, eu falei, cara, gostei demais desse tema. Gostei demais porque ele se conectou muito comigo. E se tá conectando com você, aperta o botãozinho aí de coração ou o joinha aí de like da nosso podcast, da nossa live, tá bom? Se isso faz sentido pra você o que eu tô falando, e vai fazer, eu tenho certeza disso no final, eu vou estar mostrando pra você o ponto-chave, a virada na sua vida que você vai dar para você conseguir tá começando e terminando, para você chegar no fim, que é ter a sua renda mensal, fazendo topo de bolo dentro da sua casa. A chave, a virada de chave que foi na minha vida. Então, aperta o joinha aí, aperta o coraçãozinho que eu quero ver você, tá bom? Tá com dúvida? Joga aí também na comunidade, nos comentários que eu tô vendo você, eu vou responder com o maior prazer. Joia? Então bora lá. Outra coisa que eu quero falar pra você é o que faz as pessoas que não têm propósito? O que faz as pessoas que não têm um objetivo, uma meta, desistir no meio do caminho? Desistir do ponto A para o ponto B, desistir no meio das duas cidades. O que faz as pessoas fazerem isso, desistir no meio do caminho? Você acha assim, a vida é perfeita? Ou você acredita que a vida é perfeita olhando apenas o Instagram das pessoas, as redes sociais das pessoas? Você acha que ninguém tem obstáculo, que ninguém tem dificuldade? Por que você acha que a gente tem que colocar filtro para fazer live? Que a gente tá linda, maravilhosa, maquiada? Não, meu amor. Tem muita olheira por trás de tudo isso aqui. Tem muitas noites de sono mal dormida. Entendeu? E eu vou falar mais pra você. É muitos obstáculos que a gente tem que superar todos os dias. E eu quero que você descubra qual que é o seu propósito. O que vai fazer você continuar e fazer com que você não desista, enquanto as outras pessoas que se tivessem no seu lugar sem esse propósito, com certeza elas iriam desistir. Ou elas iam parar de chegar naquele objetivo que é ter a sua renda lá mensal, se sentir útil, se sentir importante, fazendo alguma coisa que gosta dentro da sua própria casa. Tá? E por que isso é importante? Por que você tem que entender justamente isso? Coloca aqui pra mim qual que é o seu propósito. Coloca nos comentários que eu quero saber de você. Por que isso é importante? Por que você tem que entender esse propósito na sua vida? Porque eu vou te explicar agora como que funciona o nosso cérebro de uma forma muito leiga, porque eu não sou especialista em neurociência. Mas, para trazer esse assunto aqui, eu fui buscar essa informação. E eu fui buscar aprender sobre esse assunto. E eu vou te ensinar de uma forma leiga, menos técnica, mais na prática, o que eu entendi
sobre como que funciona o nosso cérebro. E eu tenho certeza que você vai começar a conectar e vai entender, putz, isso faz sentido para mim. É isso que acontece na minha vida. E esse é o ponto-chave que vai fazer a virada na sua vida a partir de agora. A partir de agora. Então vamos lá. Justamente sobre esse assunto, por que eu começo e não termino? Por que eu começo a fazer uma coisa, um curso e não termino? Por que eu começo a trabalhar com vários artesanatos e eu não consigo terminar nenhum? Por que eu começo e não termino? Por que eu paro no meio do caminho? Eu nem sei por que acontece isso comigo. É isso que você está se perguntando? Vou te explicar. O nosso cérebro, ele é viciado em prazer, motivação, alegria, euforia, aquele sentimento de bem-estar numa maneira geral, sabe? O nosso cérebro, ele é viciado nesse sentimento. Segundo a neurociência, segundo os especialistas, eles falam que isso é causado porque quando a gente sente isso, esse sentimento de prazer, essa motivação, essa alegria, o nosso corpo, ele exala um hormônio chamado dopamina e as suas irmãzinhas ali, que eu não vou falar o nome para você porque não é o interesse desse nosso podcast. Mas você já deve ter ouvido falar nessa palavrinha chamada dopamina. Por que eu tô falando isso pra você? Ele fica o dia inteiro buscando esse hormônio. Só que esse hormônio, ele não é liberado todas as vezes que a gente quer. Cérebro, libera dopamina. Agora eu estou com dopamina, estou feliz, estou me sentindo com prazer. Não é assim que funciona, tá? Quando que acontece essa liberação no nosso organismo? Quando fazemos, eu acho que você já deve ter ouvido falar. Eu já ouvi muito falar sobre isso também. Quando a gente faz atividade física, no começo a gente tá morrendo, mas no final a gente fica bem, não é? Não aconteceu com você isso já? Acontece comigo. No começo lá eu tô morrendo de sono. Na hora que eu termino, putz, o sono acabou, o sono foi embora, já tô bem, agora eu estou ativa. Cara, se eu malho à noite, eu tô ferrada, porque aí eu não durmo. Não perco o sono. Eu tenho que malhar de manhã. Porque se eu malhar à noite, acabou a tica, entendeu? Aí, é só na atividade física que isso acontece no nosso organismo? Não. Aí que tá a ponto-chave. Existem mais 2 momentos também. Pode ter outros, tá, gente? Mas eu vou falar aqui que é o que realmente vai importar pra gente nesse podcast. Existem mais outros 2 momentos que é liberado esse hormônio dentro do nosso organismo, que é justamente quando a gente começa uma coisa, ou seja, eu amo fazer coisas novas. Amo fazer coisas novas. A cada novo projeto, nossa, eu fico empolgada, eu fico animada, eu me entro em êxtase, eu fico motivada. Putz, agora eu comprei o curso da Tica, eu vou lá, vou começar a fazer topo de bolo e tal. Aquela animação de começo, minha vida vai mudar, entendeu? Olha o hormônio sendo liberado. Toda vez que você começa alguma coisa, uma atividade, uma meta, um projeto, não, ano novo, vida nova, 2022, eu vou dar uma chave virada na minha vida, esse ano vai ser diferente, 2022 vai ser o ano. Então eu já vou fazer lá a minha listinha do ano e nessa listinha eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Não é assim que funciona? Quando a gente começa algum projeto, alguma meta, algum objetivo, nosso corpo ele fica animado. E aí, imediatamente, o nosso organismo libera esse hormônio e a gente fica feliz. E o nosso cérebro fica cheio e animado, porque é o que ele quer. Ele está buscando esse hormônio o dia inteiro. Entendeu? A cada novo projeto, é por isso que você fala assim, Tica, eu sempre começo, mas eu nunca termino. Eu sempre começo a fazer alguma coisa, mas eu nunca termino. E aí o que acontece? O seu cérebro, ele tá buscando alternativas para liberar esse hormônio dentro de você. Ele quer só o hormônio. Ele não tá interessado com o seu sentimento.
Entendeu? Aí o que acontece? Existe um outro momento, presta atenção, existe um outro momento que esse hormônio também é liberado dentro do nosso organismo, que é, não sei se você já ouviu falar, só termina quando acaba? É nesse momento, quando a gente finaliza um projeto, uma meta, um objetivo. Quando a gente termina esse objetivo, é aquele momento que você vai chegar assim, cara, eu não acredito que eu fiz esse topo de bolo. Cara, foi tão difícil, mas eu terminei. Eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo realizada. Eu não acredito que eu mesma que fiz isso. Eu estou me sentindo útil, eu estou me sentindo importante. Eu estou me sentindo completa. Eu consegui fazer o que eu tinha planejado. Entendeu? Isso, nesse momento, é o segundo momento que a gente libera esse hormônio dentro do nosso corpo. E o nosso cérebro fica maravilhado. Por quê? Porque ele quer só isso. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Olha só como é que é o nosso organismo. Agora, se você sempre começa, e você não termina as coisas, o que você tem que fazer? Porque para acabar com esse seu sentimento de frustração, de começar lá, fazer o topo de bolo, desistir porque já ficou muito difícil, não quero mais, e desistir no meio do caminho. Não quero mais brincar disso. Você tem que começar a aprender a ter prazer em terminar as coisas. Olha só como que é interessante e uma coisa conecta com a outra. Você tem que ter prazer em terminar as coisas para você chegar naquela hashtag lá, só termina quando acaba, e o seu hormônio ser liberado dentro do seu corpo. E você sentir prazer e realizada com isso. Mas, Tica, como que eu faço isso? Pelo amor de Deus! Como que faz para terminar? Lembra? Não é apenas fazendo um topo de bolo. Como que faz isso? Você tem que começar a planejar bem o seu dia. Lá vem a Tica falar em planejamento. Eu venho porque eu também eu fujo dele. Mas a partir do momento que eu aprendi isso aqui, é a chave, o ponto que virou na minha vida. Foi a virada mesmo de chave. Foi o ponto-chave na minha vida. Porque eu falava assim, gente, eu preciso parar de procrastinar, porque meu tempo tem que render mais. Falta tempo na minha vida, como na vida de todo mundo. E a gente tem que começar a aprender a se organizar melhor ali dentro. E como que eu faço isso, meu Deus? Aí eu comecei a entender. Eu comecei a rever as metas, o que eu tinha que fazer durante o dia. Realmente pegar um papel, uma caneta, uma agenda e fazer um planejamento semanal. Isso é o primeiro passo. Por quê? Porque a gente só fica feliz e realizada quando a gente termina de fazer o que a gente planejou. Lembra? Só termina quando acaba a nossa hashtag? Então, quando você acaba a sua meta, hoje eu vou fazer tal coisa. Hoje eu vou assistir 2 aulas do meu curso. Hoje eu vou fazer o projeto do meu topo de bolo que eu vou vender na Páscoa. Por quê? Porque quando a minha meta é qual? Eu tenho uma renda lá de tantos mil reais por mês. Essa é a minha meta. Só que para mim começar a chegar nessa meta, eu tenho que estar lá dando um passinho de cada vez. Aí você vai colocar lá como meta, vou fazer 10 topas de bolo por dia. E aí você não faz. E aí o que acontece no final do dia? A meta é muito longa. O meu planejamento é muito difícil. O que você tem que fazer? Você quebra esse planejamento em pedacinhos. Olha só que interessante que foi a chave, o ponto, a virada na minha vida. Eu comecei a colocar esses planejamentos em pedacinhos. Para me sentir prazer toda vez que eu terminava esse planejamento. Então eu tinha lá o meu planejamento durante o dia. Eu vou assistir
2 aulas do meu curso, ou eu vou gravar 2 aulas do curso das minhas alunas. Eu vou fazer um projeto do meu topo de bolo de Páscoa que eu vou dar para minhas alunas na próxima aula. Eu tenho que planejar tudo isso. Eu tenho que gravar a live de hoje, eu tenho que organizar essa live para saber tudo, a linha de raciocínio, as coisas que eu vou estar falando dentro da minha live. Tudo isso eu separo em pedaços. E a cada final de cada coisa é um item que eu concluí. Ou seja, é uma meta que eu concluí. Ou seja, o meu hormônio está sendo liberado. O meu hormônio da felicidade está sendo liberado dentro de mim. Eu estou me sentindo realizada, útil, fazendo o que eu amo dentro da minha casa. Não é esse o meu propósito de vida? Olha aí como é fácil. Mas para isso eu tenho que quebrar em pedacinho, porque senão não funciona. Aí eu coloco lá uma meta. Vou fazer. A minha meta é fazer 10 topos de bolo por dia. E eu não consigo fazer nenhum. Como que fica o seu sentimento? Quando você não divide essa meta macro em pedacinho. Entendeu? Porque pra mim, um topo de bolo tem 8 etapas. Para mim fazer um topo de bolo, eu tenho 8 etapas para mim seguir. Cada etapa dessa é uma tarefa cumprida. Cada etapa dessa é um item que eu concluí. Cada etapa dessa é uma meta que eu concluí. Cada etapa dessa são 8 vezes liberando hormônio dentro do meu corpo, fazendo meu cérebro ficar feliz, com prazer, se sentindo realizado. Olha isso, como isso faz sentido, como as peças se encaixam dentro da nossa cabeça. O nosso cérebro, ele é um caçador de recompensas. Por que você não vai dar isso para ele diariamente? Só basta você querer. Ou você vai ficar refém daquele sentimento de insatisfação porque você não consegue colocar, porque você não consegue cumprir as metas que você planeja durante o dia. Na hora que você fazer seu planejamento, colocar 300 milhões de coisas durante o dia, sendo que você não vai conseguir realizar nem 2, 3, 4 bem direito. Quebra a sua meta macro em pedacinhos e veja como você consegue se sentir realizada trabalhando dentro da sua casa, mesmo que está começando agora, do zero, aproveitando a sua habilidade manual, aproveitando essa habilidade que Deus deu para você, que é o artesanato, para você trabalhar e ter uma renda dentro de casa fazendo topo de bolo. Lembra? Topo de bolo é a bicicleta. Só para fazer sentido na sua vida. Para você sair de um ponto e você chegar no outro ponto, você precisa dessa bicicleta. Para você sair do zero e chegar a ter uma renda fixa, uma renda estável todo mês, independente do mês do ano, você precisa dessa bicicleta. Você precisa de um propósito na sua vida. Só você pode saber e definir qual que é esse propósito. Entendeu? E se esse planejamento que você fizer for muito longo, muito comprido, o seu cérebro ele vai começar a perceber o seguinte: ah, não, isso é muito difícil, eu não vou dar conta de fazer isso, larga a mão, porque eu não quero gastar energia, só quero o meu hormônio da felicidade ali, vamos procurar isso em outra coisa mais fácil. Cancela isso, vamos procurar outra coisa pra gente fazer. Aí ele vai começar a entrar naquele círculo vicioso de começar e nunca terminar aquilo que realmente vai fazer você chegar no seu sonho, no seu objetivo, que é aumentar a sua renda familiar. E você sempre vai estar buscando coisas diferentes, você sempre vai estar buscando coisas novas para você fazer e nunca vai se encontrar em uma única coisa. Mas é porque você não tinha dom
É porque você é menos do que as outras pessoas? Não. Única e simplesmente porque você não teve planejamento e disciplina. Planejamento para você organizar a sua meta maior em pedacinhos. Disciplina para você rever a sua meta todos os dias e falar: hoje eu vou fazer isso. E não vai conseguir fazer tudo e tá tudo bem. Mas no dia que você conseguir fazer tudo, você vai sentir diferença dentro do seu coração. Você vai sentir diferença dentro do seu íntimo, do seu interior, e você vai falar: isso fez sentido na minha vida. Isso fez total sentido na minha vida e eu preciso mais disso. E é isso que eu vou fazer na minha vida a partir de agora. Olha só. Isso fez sentido na minha vida, eu quero que faça também sentido na sua. Mas eu quero muito do fundo do meu coração, que você receba isso. E coloque dentro do seu coração e fale: eu vou tentar. Eu vou tentar. Já é o primeiro passo para você chegar na sua meta final, no seu objetivo final. Entendeu? Apenas isso. Planejamento e disciplina. E aí você vai estar alimentando diariamente o seu cérebro com recompensa, que é o que ele quer, e você vai se sentir muito realizada, sendo útil e trabalhando dentro da sua própria casa. Do zero. É possível, só basta você querer. Certo? Eu sempre gosto de fechar os nossos podcasts com uma frase, alguma coisa relacionada com o assunto do tema. E nada mais a gente consegue colocar uma frase. Olha só, eu falei assim: gente, eu não tenho uma frase, mas eu queria uma frase bonita, uma frase legal. Qual frase que eu posso fechar esse podcast número 141? Parece que eu fechei a boca, já veio a resposta para mim na minha frente. E eu vou ler para vocês, tá? Porque para mim fez total sentido. Não sei se você acredita ou não, mas eu acredito. E nada mais é do que a transcrição da lei da atração dentro da Bíblia. Se você quiser anotar, depois para você olhar na sua Bíblia aí na sua casa, é o Provérbio 4, do versículo 23 ao 27, tá? Vai depender de algumas traduções, mas vai se resumir nisso. Olha como tudo que está nesse provérbio faz sentido com o que a gente acabou de falar nessa live, nesse podcast. Vou ler para você. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda a confiança, e não abaixe a sua cabeça. Olha isso, gente. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certos. Não é tudo que a gente acabou de falar? Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. E é assim que eu me despeço de você, com muita alegria, com uma satisfação de ter feito o que eu planejei, que era estar fazendo esse podcast, trazendo tudo isso que fez sentido na minha vida, trazendo tudo isso que eu tenho certeza que se uma frase disso que eu falei para vocês aqui nessa 1 hora que nós estamos juntas, se uma frase fez sentido e é o ponto-chave de virada que vai fazer com que você mude na sua vida, eu já estou realizada, porque isso faz parte do meu propósito. Muito obrigada pela participação, milhões de beijos, até o nosso próximo podcast. Até mais!